Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, né, no nosso estudo sobre industrialização. E a gente vai falar hoje sobre as grandes potências industriais e a Rússia, tá? Então vamos lá. Inicialmente nós vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, seguinte, hoje, vamos dizer assim, que a indústria espacial, como a gente está vendo aí na tela, caracteriza-se por exigir elevados investimentos em mão de obra extremamente qualificada e tecnologia de ponta. Então isso é uma característica dos Estados Unidos, tá? Veja só, é interessante que ele fala aqui que também tem a indústria cinematográfica, como Hollywood. Fala também a questão que foi criada, no caso aqui, o Vale do Silício, né? Que tem ali em São Francisco. Então, assim, esse Vale do Silício, né? Ele fornece matéria-prima, no caso, para empresas como HP, Apple, Intel, né? Então, a gente vê que é um processo que ele tem lá bem evoluído, vamos dizer assim, né? De industrialização. Daí a gente vê aqui, é interessante que até a gente já comentou sobre isso, os 3 grandes centros industriais dos Estados Unidos. A gente vê a região aqui do Oceano Atlântico, que nós temos ali, questão de Chicago, Pittsburgh, Nova York, né? A gente vê mais abaixo ali também, né? Atlanta. A gente vê Dallas, né? A gente vê a região ali de São Francisco, Los Angeles, não é isso? Então a gente vê toda essa questão industrial. Mas vocês vendo que essa linha, ela é bem justamente dessa indústria, é onde exatamente ficam as grandes conurbações, tá bom? Lembra que a gente falou sobre isso em algumas aulas lá atrás, não é isso? E a gente vê os polos industriais, a região que são os polos industriais, que acima ali, também é conhecido ali como Velha Inglaterra, né? Velha Inglaterra. A gente vê mais ao centro ali também o polo industrial importante também, tá bom? Né? Então, assim, é uma região assim vamos dizer assim, os Estados Unidos é um país que ele é um dos mais industrializados no mundo e é onde tem a mão de obra especializada, uma das melhores do mundo, tá? A questão de desenvolvimento, tecnologia, né? E vamos lá, vamos falar do Japão. Sobre a revolução, por exemplo, aqui, ó, eu vou ler para vocês. As medidas que integram a chamada Revolução Meiji possibilitaram ao Japão deixar de ser um país quase exclusivamente agrícola a tornar-se um país predominantemente industrial. A gente vai falar um pouquinho sobre essa Revolução Meiji, para vocês entenderem a industrialização no Japão, tá? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, por exemplo, ele fala que o território do Japão ele equivale a 370 mil quilômetros quadrados. Seria quase o dobro, quase o dobro do território paranaense, o estado do Paraná. É quase o dobro do estado do Paraná, a região do Japão. Para pensar não é muita coisa não, né? Veja só, ele é pouco favorecido em recursos naturais. Ele é um solo vulcânico. Pra você ter uma ideia, o Japão ele tem uma cidade que fica em cima, divisa de 3 placas tectônicas. Então é uma região um solo bem vulcânico, né? Um solo novo. Eles falam isso, né? Então veja só, mas assim, vamos lá. Daí em 1868, o imperador Mutsuhito assumiu o trono japonês. E o que aconteceu? Falando aqui, eu vou explicar o que está escrito. Ele foi visitar a Europa e ele conheceu, no caso, a Inglaterra. Então, a Inglaterra já vivia a sua industrialização. Isso impressionou, né, no caso aqui, o imperador. E o que aconteceu? Ele voltou da Europa e começou a incentivar a importar máquinas da Europa, baixou por exemplo, eliminou barreiras alfandegárias, impostos, para que as famílias pudessem importar equipamentos, tá? Daí, a partir daí saiu de um processo de manufaturação, que é a pessoa manusear, né? Para uma maquinofatura, quer dizer, um processo de maquinários, de introduzir máquinas, vamos dizer assim, na indústria.
né? Então aqui, ó, o Japão. A gente também vê ali aquela região da megalópole. Gente, isso aí é uma conurbação que dá em média aí 1.200 a 1.300 quilômetros de extensão, que liga uma cidade a outra, o processo industrial. É um organismo vivo ali, né? E daí você vê o centro industrial deles, né, proporcional ao tamanho, né? Então vocês veem aí, e o Tecnopolo, os aeroportos e aí por diante, né? Usina nuclear, não é isso? Então vamos lá. Aqui a Europa, gente. A Europa por si só a gente já sabe que, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra no caso, foi o berço da industrialização brasileira. Consequentemente, a industrialização brasileira, o berço, né, da industrialização, né, da Revolução Industrial. Consequentemente, a gente vê toda a Europa que, na realidade, pode-se dizer que a Europa é a vanguarda, né, por causa da Inglaterra, da industrialização mundial. Então, olha só o tamanho das indústrias aí, né? Os tecnopolos que tem aí, as cidades industriais, áreas industriais, né? Então, a gente vê bem isso aí na Europa. Mas vamos ver alguns países da Europa aí. Por exemplo, temos o Reino Unido, que a gente vê ali, por exemplo, química, automobilística, mecânica, e assim por diante, aeroespacial, têxtil, tecnologia de ponta. Então, assim, a gente vê que só ali na Inglaterra, ali, então, anos-luz em relação a muitos países aí, né? França. Interessante da França é que a gente vê que boa parte da industrialização dela fica aqui na região que faz divisa ali com Luxemburgo, Bélgica, né? Mais próximo ali do Reino Unido. Mas, assim, até certo ponto a gente vê que tem uma certa distribuição aí, né? Não é isso? Daí, então, vamos lá, a gente vê aqui também, por exemplo, deixa eu achar uma coisa aqui que é interessante, assim, a área industrial. Você vê que a área industrial da França é mais próxima da Alemanha, né? É próximo da Alemanha. Tem alguma coisa em Lyon, né? Tem alguma coisa aí para baixo, ali perto do Mediterrâneo, não é? Vamos lá, Alemanha. Olha só que interessante a Alemanha, ela faz ali parte de divisa com a França, ali, aquela parte ali também, né? Bélgica. Então você vê toda essa região ali que é a parte industrial, química, né? Já se percebe que é mais as bordas do país, né? Itália, próximo ali da França, Suíça, é boa parte ali industrial, né? E as outras é siderúrgica e coisa e tal, né? Então, mas o mais forte da Itália é no norte, ok? Deixa eu ver, e temos aqui na Rússia, gente, mas a Rússia na Europa, que estranho, né? Mas é que é o seguinte, a Rússia ela é conhecida como Euroásia. Parte dela fica na Europa e outra parte na Ásia. Se a gente for observar a sua esquerda, é a maior parte da concentração, né, que tem na Rússia. Essa parte concentrada, né, por coincidência ou não, é o setor que pertence à Europa, vamos dizer assim, o território que seria a parte da Rússia que fica na Europa, né? Então, assim, ali é a região que vai estar mais assim, que predomina mais a questão das siderúrgicas, a questão da parte industrial, né? Questão do petróleo, né? Que boa parte do petróleo que é interessante, que passa pela Oriente Médio, eles também eles recebem dali também, tá? Então, gente, é isso que eu tenho para vocês, tá bom? Dei uma olhadinha no material lá, tá bom? Eu desejo a vocês aí bons estudos. Se tiver alguma dúvida, né, falem aí no fórum, lance a pergunta, que daí a gente vai respondendo vocês, né? Não esqueça de responder o fórum, né, que é importante. Né? Então, assim, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando na sequência, tá bom? E eu gostaria que vocês continuassem assistindo aquele documentário sobre gigantes da indústria que eu coloquei na produção acadêmica da semana passada, não é isso? Então assistam na aula passada. Mas tá ok, gente. A gente fica por aqui. Tá bom? E qualquer coisa a gente conversa na sequência, tá bom? Vocês vão gostar de assistir o restante lá. Deus abençoe, bons estudos. Tchau, tchau.